falar felizes, temos o direito e o dever de sermos felizes. Porque nós somos um povo único na Terra que está sendo preparado para repor os anjos que caíram com Lúcifer. Então, como já sabemos, lá na glória está faltando 1/3 dos anjos, e nós somos os que estamos sendo preparados para repor esses anjos. Então, nós somos um povo predestinado? Não. Não existe predestinado na Bíblia. Na Bíblia, na Terra hoje, tem 8,2 e 8,3 bilhões de habitantes. Então, está dividido esse grupo em 5 grupos de pessoas na Terra. Isso aqui deixa muita dúvida para muitas pessoas. Então, os 5 grupos, os chamados, os escolhidos, os enviados, os discípulos e os nazireus. Por quê? Não tem mais nazireu. Por quê? O que mudou? Não é a sequência da obra de Deus? Então, quem são os chamados? Os chamados vão para o céu se quiser. O chamado, em geral, ele vive no caminho largo, ele pode tudo, ele faz tudo, ele tem direito a tudo. Geralmente ele tem muito dinheiro, geralmente ele tem muita liberdade, geralmente ele tem... Quando o Senhor Jesus falou, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Não. O Senhor Jesus não está falando de rico de dinheiro. Porque tudo que tem preço na terra é muito barato. O que tem valor é que é bom. Então, o rico é aquele... Outra palavra do Senhor Jesus, que também está na mesma linha, ele estava querendo dizer a mesma coisa. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Aí tem uma frase errônea que as pessoas falam, quando uma pessoa é desprovido de muita coisa, de inteligência e etc., ele é pobre de espírito. Não. Não. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque eles herdarão a terra. Quem são os pobres de espírito? São aqueles que só têm o Espírito Santo. Ele é pobre de espírito. Então, por isso o Senhor Jesus disse, bem-aventurado o pobre de espírito, os pobres de espírito, porque eles herdarão a terra. Por quê? Porque eles são pobres de espírito. Eles só têm o Espírito Santo. Ele não tem espírito de vaidade, de inveja, de ciúme, de calúnia, de fiscalização, espírito de ver defeito dos outros, espírito de fiscal da igreja. Eles não têm esses espíritos. Eles só têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo conserva a caridade, o amor, a misericórdia, são mensageiros da paz, mensageiros do amor, são os pacificadores. Ele errou, vamos ajudar ele a não errar mais. Ele está numa situação difícil, vamos ajudar ele a sair dessa situação difícil. Então, esses são os pobres de espírito. Voltando, os ricos de espírito são os chamados. Eles têm espírito de inveja, espírito de ciúme, espírito... Eles têm todos os espíritos do caminho largo. Então, esses vão para o céu se quiser. Se crer, aí, muitos são chamados, poucos escolhidos. Errado. Os chamados que vão para o céu se quiserem,
Se eles crer e for batizado e forem fiel até o fim, eles serão salvos. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse assim: jamais lançarei fora aqueles que vierem a mim. Então, se o chamado for fiel, crer, for batizado, for fiel até o fim, optar por ser um pobre de espírito, ele vai se salvar como chamado com certeza. Agora tem uma coisa, ele vem para a igreja, ele fica na igreja, ele não se esforça para chegar ao segundo batismo. Ah, mas só tem um batismo. Não. Quando João Batista batizou, ele disse assim: eu estou vos batizando com água. Mas como que ele disse assim? Esse batismo não tem muita força. Depois virá o meu superior e vai batizar vocês com um batismo mais excelente. Chegou o superior dele, o Senhor Jesus, e disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, jamais verá o reino dos céus. Nascer da água, batismo de João. Nascer do Espírito, o batismo da conversão. Então, se o chamado aceita essa situação, ele vai para o céu com certeza. O escolhido é aquele que vai pelo amor ou pela dor. O escolhido não tem, ele é escolhido por Deus, então ele não tem escolha própria. Ele vai pelo amor ou pela dor. Quantos casos que eu vejo, vi um caso recente agora, no lugar do Brasil, que a irmã me ligou: irmão, Manuel, o que eu faço? O meu filho está com câncer, o meu filho está sofrendo, o meu filho está padecendo, batizou, foi fiel. Aí depois, irmã, Deus não te prometeu que nenhum dos seus filhos se perderiam? Nenhum dos seus filhos se perderiam. Então, ele vai pela dor. Ele não quis ir pelo amor, ele é escolhido, então ele vai pela dor. Então, o que vai acontecer? Ele anulou o batismo da água, ele está passando pelo batismo do fogo, porque a salvação só está aqui, a salvação está em qualquer lugar, porém ela é pela água, que é de graça, que é o nosso caso, pelo fogo e pelas obras. Aquelas pessoas que viveram no temor do Deus que conheceram, foram fiel a Deus, praticaram, conheço muitos e muitas, viveram a vida inteira em consagração, em oração, praticando caridade, mas não conheceu a graça. Aí Deus vai dizer: não, sinto muito, você não vai para o céu não. É a mesma coisa do chamado que foi fiel. Deus falou: olha, tá certo que você batizou, você foi fiel até aqui, você foi fiel até o fim, mas você é chamado, eu não vou te levar. É muita tolice de quem pensa isso. Então Deus não tem o inocente por ímpio e não tem o ímpio por inocente. Então, salvação é pela água que é de graça, pelo amor e pela dor. Então, falamos do chamado, falamos do escolhido. O escolhido vai pelo amor ou pela dor. Ele vai ou vai. Deus prometeu, o pai e a mãe visitarem a maldade dos pais nos filhos até a 5ª geração, falamos no vídeo passado, ou pela santidade dos pais, os filhos são santificados. Então, Deus prometeu que não perderia, não vai se perder. Então, o escolhido, o enviado, quantos enviados que eu conheço, que eu achei no mundo, e Deus deu a graça de dizer: olha, você tem uma função na terra, você tem que exercer a sua função, porque você tem uma fazer aqui. Então, ele vem para a graça, mas ele já chega trabalhando, ele já chega servindo a Deus, ele já sabe o que vai fazer. Então, o chamado, o escolhido, o enviado. O enviado é esse. Ele já chega aqui, ele já sabe o que vai fazer, ele chega na graça, ele já tem entendimento, ele já chega trabalhando, ele já chega produzindo, ele
Geralmente, quando Deus me dá a graça de evangelizar uma pessoa dessa, eu tenho que ajudar ele a evangelizar, porque ele vira evangelista, ele é um batalhador nessa obra. Então, esse é o escolhido. O enviado. Esse é o enviado. O discípulo. O discípulo é aquele que, se ligar na terra, está ligado no céu, e se desligar na terra, está desligado no céu. Porque ele é discípulo. E qual a diferença do discípulo? O discípulo, o Senhor Jesus vem aqui e chama ele. Conheço muitos, que o Senhor Jesus cercou ele, às vezes lá no mundo, às vezes em situação adversa, o Senhor Jesus chama e o Senhor Jesus o evangeliza. A gente só mostra o caminho, em alguns casos, ele mesmo encontra. Então, esse é o discípulo. O discípulo, ele já chega também trabalhando, ele já chega aconselhando, ele é um bom conselheiro, ele é um sábio, e vamos falar aqui, a palavra, o ministro da igreja, vamos falar no tempo da lei, o conselho dos anciãos, que tem hoje o conselho dos anciãos, também é a mesma coisa. Então, o conselho dos anciãos, ele... O que quer dizer ancião? O pastor, o ministro, o presbítero, um homem sábio, conselheiro, zeloso, amoroso, carinhoso, apto para ensinar, ajudador, pacificador, mensageiro da paz, mensageiro da comunhão, mensageiro do amor, mensageiro da misericórdia, é aquele que está sempre curando as feridas, ajudando, carregando, esse é. Agora, aquele que está na igreja para procurar os defeitos, para proibir, esse aqui não serve para isso, esse aqui não serve para aquilo, ele tem que aproveitar que ele está vivo e rever os conceitos dele. Ah, mas tem as limitações. Ninguém tem limitação nessa graça. Não. Eu vou contar rápido aqui um testemunho, porque o tempo é muito curto. Uma época eu fui congregar numa cidade e Deus me deu de pregar no sábado. Deus consertou vários casamentos naquela cidade. No domingo à tarde fomos congregar no mato. O pregador não sabia ler a Bíblia. Ele não sabia ler a Bíblia. Paulo, ele lia Paulo. Na hora da pregação, Deus usou dele. Eu nunca vi tanta ciência e sabedoria. Inclusive, na hora dele começar a pregar a palavra, ele falou assim, Ishi, Alá, Manaia. O que ele estava dizendo? Eu estou encostado em Deus e cheio da força do poder dele. Eu nunca vi tanta ciência hebraica quanto eu vi na boca daquele analfabeto. Então, não tem limitações, não. Se bate na igreja é porque é ruim. Se bate na igreja é porque não deixa o Espírito Santo usar ele. Se é espancador da igreja, olha a família dele, como já foi falado aqui. Olha a família dele, olha a casa dele, olha a situação da descendência dele. Por quê? Porque aquilo que eu faço, aquilo que eu planto, eu recebo. Aquilo que eu faço é daquilo que eu vou viver. Então, se eu sou pacificador, se eu estou exercendo a pacificação, o conselho, o cuidado, o zelo, eu estou dando lucro para a obra. Eu sou preparado para a obra. Esse assunto vai continuar, porque ele é muito longo. Curta, compartilhe, felice ao canal e quando você compartilhar, clica no sininho. Nos ajuda a divulgar esse canal, porque ele é muito necessário. Deus nos abençoe.